Abram suas Bíblias em Atos 16. Para quem não estava aqui ontem, né, eu não explico o meu apelido. Cada um tem uma versão e eu adoro ouvir as versões. Então, se eu explicar, perde a graça, né? E eu sou casado com a Iana, sou pai do Vitinho e pai da Aurora, né? Faço 36 dias sem dormir, agora que a Aurora está com 36 dias. Mas brincadeira, ela é bem mais de boa do que o Vitinho, está dormindo, faz ciclos de 3 horas, às vezes até de 4 horas. Está sendo um luxo essa segunda filha nossa, está muito de boa. E sou pastor na igreja Sal da Terra, ali em Goiânia, e no setor sul também, né, na rua 90 ali. Então, é aí um pouquinho da nossa vida, né, e é um privilégio repartir a vida com vocês, alguma coisa, né, de Deus com vocês. Atos 16. O que eu quero conversar hoje, como é o encerramento da nossa conferência, é da gente sair daqui de fato enviados, né? Enviados para se envolver, para se engajar naquilo que está sendo proposto para nós. Nós temos uma vida de engajamento, uma vida de envolvimento nas relações, estabelecendo bem as nossas prioridades e se envolvendo com a cidade, com as dinâmicas da cidade, com a vida das pessoas. E esse trecho de Atos 16 fala muito comigo nesse sentido, porque é o episódio de Lídia e da conversão de Lídia. E a gente vai ver mais aqui sobre isso, mas Lídia era uma mulher, como diz os ingleses, very busy, né? Era uma mulher muito atarefada, uma mulher muito envolvida, uma mulher dinâmica. E a conversão de Lídia causa uma transformação. E a gente precisa, então, compreender como isso se aplica na nossa vida. Se o nosso encontro com Jesus está provocando alguma transformação, ou se a gente está encontrando com um pacote de comportamentos, um pacote religioso, ou alguma coisa assim. Mas a verdade é que nós temos que encontrar com uma pessoa, e essa pessoa muda a gente para sempre, né? E esse texto vai dizer muito disso para nós. O principal paradigma que a gente quer trabalhar aqui vai ser o de Lídia, mas nós vamos passar pelas 3 histórias aí de Atos 16, que é Lídia, a mulher vidente e a situação dos carcereiros. Vamos ler primeiro aí do verso 13, e aí nós vamos fazer uma pausa no texto. Atos 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia. Note que ela não era ignorante, ela era uma mulher temente a Deus, como muita gente é. Vendedora de tecido e púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo e atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Vamos até aí. Irmãos, é importante nós compreendermos algumas coisas aqui na vida de Lídia. Como eu disse, Lídia era uma mulher muito atarefada. Lídia era uma mulher bem conhecida na sua cidade. Lídia era uma pessoa respeitada, empreendedora. E tudo indica que ela era a principal, talvez única provedora da sua casa. Ela era uma mulher bem articulada, uma mulher comerciante, uma mulher que conseguia fazer negócios, estabelecer pontes, linkar pessoas, uma mulher que a gente invejaria nos nossos dias. Muitas pessoas gostariam de ser como Lídia era, uma mulher respeitada no lugar dela. Paulo e Silas então se encontram com ela nessa cidade e compartilham o evangelho com aquela mulher. E eu quis dar aquela ênfase de que aquela mulher não era uma mulher totalmente ignorante em relação à divindade, porque, irmãos, infelizmente, muitos de nós estamos na igreja às vezes há muito tempo, e Deus não é um completo estranho para nós, naquilo que a gente entende como Deus, como uma divindade. Mas parece que muitos de nós ainda não conseguem se relacionar com Deus como aquele apresentado por Jesus, o Pai. O que Jesus vem inaugurar na nossa vida é que aquele Deus que a gente achava que estava distante, totalmente poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, agora foi revelado como um Pai, que pega na mão, que põe no colo, que exorta, que ensina, que abençoa, que entrega mimos,
que não entrega só o da necessidade básica, mesmo que ele ainda só prometa o da necessidade básica. Mas todo mundo que está aqui não vive só da necessidade básica. Todo mundo que está aqui vive de privilégios concedidos pelo nosso bom Pai. E isso que Lídia tem um encontro durante a mensagem de Paulo. Aquele Deus distante, aquele Deus que ela só relacionava pelo poder, aquele Deus em que ela só conseguia adorar, mas que não conseguia manter um relacionamento, agora é apresentado para ela a partir, na perspectiva de Jesus. E quem faz isso no coração dela é o próprio Deus. O Senhor, por uma iluminação interna na vida de Lídia, faz ela entender a mensagem. Ela se converte então a uma transformação iniciada na vida de Lídia. O Senhor então abre o coração de Lídia, a conversão dela se dá a esse fato, e isso é importante da gente entender, porque muitas vezes também nós estamos há tanto tempo na igreja, e a gente acha que a nossa conversão é meio que um mérito nosso, ainda que nós tenhamos uma boa doutrina, e a gente aprenda sobre a graça, parece que no fim a gente acha assim, não, eu fiz por merecer, eu cumpri os ritos, fui em tal culto, faço parte de um pequeno grupo, eu não sei, tanta gente, né? Depende do contexto que a gente está, fiz tal campanha, acho que não é o caso na igreja aqui, mas muitas vezes as pessoas, elas dão o fato da sua conversão a coisas que elas fizeram, caminhos que elas percorreram. E nesse episódio fica claro que quem está trazendo a revelação no coração de Lídia é o próprio Deus. E se não fosse isso, ela não teria visto o que ela viu. Ela não teria sido transformada como ela foi. A conversão de Lídia, então, é algo que acontece feito por ela, assim como acontece comigo e com você. Foi algo feito por nós, totalmente externo a nós, irresistível a nós. Nós não resistimos, e por isso nós então encontramos com Deus. E nós somos transformados completamente. E aí eu queria que você já começasse com a inquietação, transformando essa afirmação em pergunta. Você foi transformado completamente? Porque o que o texto bíblico diz é que quando a gente se converte, nós somos transportados de lugar, somos transportados de realidade. Nós compartilhamos um pouco disso ontem. Nós fomos retirados do império das trevas, é o que diz lá em Colossenses, e transportados para um reino de luz. E talvez você nunca percebeu que são palavras diferentes de propósito. Você não foi transportado de um reino para outro reino. Você foi transportado de império para reino, porque são realidades distintas. Império é realidade de força, desempenho, poder, bom comportamento, ação, pacotes. Reinado é feito em compromisso, aliança, hereditariedade. Por isso que nós somos transportados de realidade. A nossa salvação e a nossa relação com Deus e a relação com as pessoas não se dá por mérito, por desempenho, por bom comportamento, por pacotes que a gente entende que se a gente adaptar na nossa vida, então está tudo bem. A nossa relação com Deus, com as pessoas, a nossa vida de igreja se dá a partir de uma realidade de reino, de reinado, onde o que vale é o compromisso estabelecido. Se um imperador morre, quem é o próximo imperador? O mais forte, o mais valente, o mais conquistador, o de melhor desempenho. Se um rei morre, quem é o próximo rei? O filho dele. Não interessa se ele tem 7 anos de idade ou se ele tem 20 anos de idade. Ele é o próximo rei, porque aquilo foi estabelecido numa relação, numa aliança, num compromisso. O que isso implica na minha e na sua vida? Quando a gente é transportado de realidade, a nossa relação tem que ser a partir da nova realidade. A gente já não lida mais com as pessoas pelo que elas podem nos dar. A gente não lida mais com as pessoas baseado no desempenho delas ou no nosso. A gente não lida na vida da igreja baseado se a pessoa é bonita ou é feia, se ela é negra ou se ela é branca, se ela é de outra cultura ou da nossa cultura, se ela fala o mesmo idioma ou não, se ela é deficiente físico ou não. A nossa relação é baseada em compromisso, em aliança. Eu não estabeleço relação entre os iguais, entre os parecidos, entre os mais fáceis, mas eu estabeleço relacionamento agora baseado num compromisso estabelecido na nova realidade na qual eu fui inserida. Eu fui transportado de lá para cá. Toda a nossa situação passa por uma revolução. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas perspectivas. Eu não mudo de cidade só porque eu vou ganhar mais. Já viu que a nossa vida é assim? Nós somos safados, gente.
A vida da gente é assim, ó. Você recebe uma proposta de trabalho. Se ela é para ganhar mais, você não precisa falar com Deus. É lógico que é de Deus. Quem vai mais mandar uma proposta dessa para você, além de Deus? Aí você recebe uma proposta de trabalho para ganhar menos. Não precisa falar com Deus também não. Lógico que não é de Deus, esse trem deve ser de Satanás. Que Deus é esse que vai mandar eu ganhar menos? Ora, irmãos, toda a nossa perspectiva muda. As nossas ações mudam. A gente não age mais baseado como todo mundo age. Você vai mudar de cidade, tem igreja na cidade que você vai? Você já sabe onde você vai congregar? Seu salário vai cair, mas quantas pessoas mais você vai abençoar? O lugar que você está vai te perder, mas lá tem mais 1000 pessoas que fazem a mesma coisa que você faz. E o lugar que vai te ganhar só tem você que faz o que você faz, e pessoas vão ser transformadas a partir da sua vida naquele lugar. Vale ganhar X a menos? As nossas decisões passam a ser tomadas a partir de uma nova perspectiva. Há toda uma revolução acontecendo. Por isso, irmãos, que a fé cristã não é algo que alguém adere, como um pacote de comportamentos e de estereótipos ou um conjunto de informações religiosas. É bem mais do que fazer o bem. É bem mais do que ter boas ideias e bons pensamentos. Certa vez uma pessoa falou para mim assim: às vezes vocês falam muito de doutrina. Doutrina não é importante. O importante é fazer o bem, ajudar as pessoas, ter uma vida correta. Eu falei assim: olha, isso que você está me dizendo é uma doutrina. Chama doutrina da salvação pelas obras. Você pode escolher entre uma doutrina e outra. É mais do que isso. É mais do que um pacote de comportamento, estereótipo, informação religiosa, fazer o bem, ter bons pensamentos e boas ideias. É rendição completa ao Senhor Jesus, é entrega, é senhorio. Jesus não é mais um convidado, Ele é Senhor. Você já reparou que no primeiro milagre de Jesus, em João 2, o milagre da multiplicação lá, da transformação de água em vinho, enquanto Jesus era só um convidado daquela festa, aquela festa estava um caos. E quando Jesus passou a ser Senhor daquela festa, as coisas organizaram. Talvez Jesus está só convidado na sua vida e na minha vida. E por isso que a nossa missão relacional não vai avançando. Porque Ele ainda não é Senhor. Ele ainda não dita com quem eu me relaciono. Eu só quero me relacionar com pessoas que vão poder abrir oportunidades, portas, pessoas que demandam menos de mim, gente que eu posso requisitar ao invés de ofertar. Ora, irmãos, todo aquele que encontrou com Jesus não tem falta de nada. Nós somos o povo que tinha que olhar para a cidade e falar assim: o que vocês estão precisando? Nós temos sobrando. Nós estamos aqui para ofertar. Nós encontramos com aquele que era a fonte da vida e agora nós somos fonte que jorra para todas as direções. Mas parece que a igreja se relaciona com a cidade na perspectiva da demanda. Eu quero aquele lote, eu quero aquela lei, eu quero aquela proteção. Nós tínhamos que estar fazendo as coisas em favor de outras pessoas. Jesus como Senhor, ditando as nossas ações, as nossas relações, o nosso envio, quanto a gente vai ganhar, quanto a gente vai dar, o senhorio completo na nossa vida. E a gente vê isso na vida de Lídia. A conversão dela mexe na rotina dela e transforma as prioridades de Lídia. Jesus não chega na vida dela só como um adereço, um item, um comportamento novo, uma reunião nova que ela vai frequentar, mas Ele chega como um Senhor completo. Há uma verdadeira conversão, uma ação do Espírito. Ela logo começa a se envolver, a se engajar com aquilo pelo qual ela acabou de conhecer, porque ela teve o entendimento dela transformado, o seu pensamento transformado, as fortalezas mentais, as cadeias de mente, aquilo que impedia ela de entender agora foi quebrado pelo senhorio do Senhor Jesus. A conversão de Lídia, então, é imediatamente seguida de uma oferta de hospitalidade. Ela abriu a casa aos de fora. E ela não só abriu, irmão, você nota aí que o convite de Lídia é uma intimação. Lídia não chegou assim como quem tem peso na consciência, e está vendo aqueles meninos lá, apóstolo Paulo, o povo, às vezes com sede, com fome, fala assim: não, que situação constrangedora, vou ter que convidar eles para ir lá em casa e tal.
Não, o texto diz aqui que ela nos convenceu. Ela teve que fazer articulação, ela teve que convencer, ela queria muito recebê-los em casa. Nós queremos muito receber as pessoas em casa. Nós queremos muito abrir a nossa casa, pôr a nossa mesa, comprar um talher novo, mexer com os nossos pratos, deixar menino pisar no sofá. Jesus é só convidado ou é Senhor da sua vida? Porque se Ele for Senhor, talvez o melhor sofá para você não é o branco. Senão não dá para você receber um pequeno grupo em casa, que vai ficar uma marca de copo, um menino vai pisar, você vai ficar nervosa ou nervoso. Aí você tem que ter um sofá marrom, igual lá de casa, que dá para esconder. Porque a prioridade é receber gente em casa. Porque Jesus é Senhor, não é convidado. E Ele mandou a gente receber, ser hospitaleiro. A conversão de Lídia é imediatamente seguida dessa oferta de hospitalidade. Ela colocou o que era seu à disposição. Isso é incrível, irmãos. É uma ação do Espírito Santo já transformando o coração de uma pessoa e dando condição de vida cristã para ela no primeiro ato de conversão. Nota que Lídia não fez 6 meses de curso, não fez preparação, para o batismo, não sabia 4 leis espirituais, que lá na nossa igreja tem um senhor lá que para ele é muito importante, e é uma bênção mesmo para ajudar os adolescentes e jovens lá a aprender a evangelizar. Lídia não sabia nada disso. Ela acabou de converter e ser batizada, ela já tem frutos de uma vida cristã. E talvez você está esperando, porque você, eu me converti o ano passado, semana passada, 5 anos atrás, eu ainda preciso saber mais, aprender mais, fazer tal curso. Irmãos, é agora, abrir sua casa agora, convidar as pessoas agora, relacionar com as pessoas do seu trabalho, do seu prédio, da sua universidade agora. É esse senso de urgência que Lídia entendeu. É estranho, irmãos, que a gente se converta e que nada mude na dinâmica da nossa vida. A gente continua escolhendo, decidindo, empreendendo e vivendo como antes. A gente não submete as nossas decisões, os nossos pensamentos, as nossas escolhas. Talvez, no máximo, a gente acrescenta um vocabulário religioso, uma reunião no domingo. E se você for muito crente, outra reunião durante a semana. Mas parece que na dinâmica de decisão, isso não aplica na nossa vida. Outro tempo a gente estava lá na nossa igreja insistindo com homens para eles serem pastores da sua família. E nós temos lá na nossa igreja um britânico. A gente sempre tem alguém de fora lá na nossa igreja. E isso é uma dádiva para nós, porque a nossa cultura é muito enriquecida por uma cultura britânica. Ao mesmo tempo que a gente também deixa ele meio louco, mas enriquece a vida dele com muita coisa. E aí o Alistair, que é esse irmão, ele falou para nós assim, estou vendo vocês conversarem aí, dos homens serem pastores da família deles e tal, mas é o seguinte, eu vou falar do jeitinho que ele falou. Não dá para pregarmos que um homem deve ser o pastor de sua família se ele faz opções para manter um certo padrão social. E aí ele tem que trabalhar das 6 da manhã às 8 da noite sem horário de almoço, por exemplo. Que horas esse homem vai ser pastor da sua família? Se ele tem que acordar 4h30, 5 horas da manhã e vai voltar para casa 8 e ele não tem horário de almoço. Ele vai ter que tomar decisões radicais na vida dele se ele quiser ser um pastor da família. Ou a família dele vai ter que tomar uma decisão radical de acordar ao invés de 5, 4h30, para ele conseguir pastorear meia hora. Eu não estou aqui querendo dizer que você tem que trabalhar mais, trabalhar menos. Eu só estou te dizendo que a gente, a partir do encontro com Jesus, tem que fazer perguntas para nós e para Deus. O jeito que eu estou vivendo está colaborando para viver aquilo que Deus tem para mim, para viver a minha missão, para viver a missão dEle, na qual eu estou inserido. A vida de Lídia foi transformada. As prioridades dela mudaram. A vida dela mudou. E aí a gente vai para o segundo episódio aqui, que é o episódio aí da mulher que previu o futuro, verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações.
essa moça seguia Paulo e nós, gritando: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ó, mulher aí é evangelística. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, sai dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Até aí. Irmãos, esse episódio com essa mulher mostra uma coisa que às vezes é muito comum na nossa vida. As pessoas que estavam em volta daquela mulher, tanto os seus senhores quanto todo mundo que às vezes usufruía daquelas adivinhações, não estava preocupado com ela. As pessoas estavam preocupadas apenas com o que ela fazia e rendia para eles. Rendia lucro para os seus senhores e rendia revelações para as outras pessoas que bancavam isso. Essas pessoas não se importavam com a dignidade daquela mulher. Líderes que lucravam com a crença daquela pessoa, usavam a pessoa e os dons dela para fim próprio. Porque nós sabemos que ainda que a pessoa não tenha tido um encontro com Deus, os dons que ela tem são um presente de Deus na vida dela. E infelizmente podem ter pessoas que vão usar desses dons para fins próprios. E o efeito do evangelho, irmãos, é justamente arruinar com esse tipo de lucro. É arruinar com esse tipo de negócio que tira lucro das pessoas, vantagem das pessoas e usa das suas fragilidades e da sua disposição de crer. Nós precisamos então ajudar pessoas que estão por aí talvez sendo manipuladas por questões assim, manipuladas nos seus dons. Por isso que nós precisamos de uma missão relacional, porque também, se a gente não estabelece uma ponte com essa pessoa, uma relação com essa pessoa, e a gente só chega lá como aquele que denuncia, então, irmãos, nós somos como Coríntios 13 diz, como sino que soa, como prato que bate, e aquilo não entra no coração da pessoa, porque é nítido que não há amor, há só uma meta a ser cumprida. E infelizmente parece que quando a gente vai nessa missão, nós estamos com um número para trazer para a igreja. Nós enviamos um missionário e queremos que ele dê para nós quantas pessoas ele ganhou para Jesus. E não saber qual é o processo ele está estabelecendo. Quantas pessoas da cultura estão, daquela cidade, daquela realidade, estão almoçando com ele, jantando com ele, tomando café com ele, encontrando com ele. A gente logo quer saber um número que justifique o nosso investimento. Isso vai deixando claro para nós e para as pessoas, se nós estamos interessados nas pessoas ou em bater uma meta. Porque às vezes a gente olha esse texto e a gente logo pensa em algumas igrejas, algumas realidades, alguns pastores de televisão e dissemos, nós não somos assim. Cuidado, irmãos. Talvez nós somos assim. Certa vez nós fizemos um movimento lá em Goiânia, 30 pessoas de diferentes igrejas, era pelo Mosaico, para ajudar um missionário amigo nosso que precisava de dinheiro. E aí nós reunimos todo mundo lá na minha igreja para fazer pizza. 30 pessoas. Ficamos das 5 da tarde às 9 da noite, fizemos pizza. Cada um pegou pizza para levar para vender na sua igreja. E no final nós arrecadamos muito dinheiro, R$300. Aí um endemoniado postou lá no grupo assim, rapaz, se a gente tivesse cada um dado R$10, não precisava ter tido aquela trabalheira toda. E aí eu pedi graça de Deus e lembrei o irmão de algo que a gente viveu lá, que a gente não teria vivido se não tivesse tido aquele encontro. Naquele evento, das 5 da tarde às 9 da noite, com 30 pessoas fazendo pizza, bagunçando a cozinha da nossa igreja, com molho de tomate para todo lado, uma irmã resolveu abrir o coração dela com uma crise que ela estava vivendo na sua igreja. E ela ia deixar a sua igreja. E aí ela chorou e a gente sentou, conversou com ela, tentamos orientar, oramos com ela. E no final, quando a gente ia embora, ela falou assim, gente, eu tomei uma decisão, não vou sair da minha igreja, eu vou lutar pela minha igreja, eu vou me esforçar com a liderança, eu vou me fazer melhor compreendida, e isso aqui para mim foi transformador. E eu não sei se isso vale R$300. Eu não sei quanto isso vale. Mas por quê? Porque teve encontro, porque houve interesse em pessoas a partir para outra pessoa.
porque houve gente fazendo coisa junto, porque teve cozinha, porque teve mesa, porque teve esforço, porque teve olhar, porque teve pegar. É disso que nós estamos falando aqui. E talvez se chegasse no final do ano e na hora de avaliar o planejamento da minha igreja eu dissesse assim: olha, a pizzada que nós fizemos aqui em favor do fulano de tal foi um fracasso, porque nós levantamos só R$300, seria um pecado. Então não é assim que a gente avalia igreja. A gente avalia a igreja no final do ano baseado em Gálatas 4. Estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas? Se sim, igreja de sucesso. Se não, igreja fracassando. Se a gente está vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas com todas as agendas dando errado e com as pizzas rendendo só R$300, está tudo certo, irmão. Porque nós estamos vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas. No encontro, na frustração, na agenda que não deu certo. Mas talvez nós estamos vendo todas as agendas dando certo. E ações lucrando mais do que R$300. E Cristo não sendo formado na vida das pessoas. Porque a gente prefere às vezes terceirizar algumas coisas. Jesus tem que ser o centro, orientador e ditador da nossa vida. Se Ele não é o centro, então, irmãos, nós estamos fazendo coisas que nós não fomos chamados para fazer. Não é o Evangelho. E talvez você nunca quis se envolver, se engajar nessa missão, porque você achava que você fazia parte de um business. Como eu disse, uma meta para ser cumprida. Não é isso, irmãos. Nós fomos chamados para ser uma família. E o nosso grande desafio é porque tem vários irmãos dessa família que não sabem ainda que são dessa família. E é por isso que nós precisamos chamar a gente para a nossa casa. É por isso que nós precisamos nos aproximar de pessoas. Ainda que ela não professe a mesma fé de você, é justamente com essas pessoas que você tem que andar. Justamente essas pessoas têm que entrar na sua casa. É desconfortável. São assuntos que você não quer conversar. Mas você foi levado àquele lugar para isso. Deus não erra de endereço, não. Você está naquela sala, na sua universidade, que parece que só tem você lá. Deus não errou de endereço, não. Aqui em Anápolis é difícil, né? Porque 90% da população parece que é crente. Mas não é, viu, irmãos? É tipo Lídia. Conhece Deus, mas ainda não teve um encontro com Jesus. E eles vão conseguir ter um encontro com Jesus a partir dessa relação, porque Deus estabeleceu assim. Ele disse que quando a gente encontrasse com Ele, não só a nossa sede seria saciada, mas agora nós seríamos como fonte a jorrar. É para isso que nós fomos chamados, para ser parte dessa família e revelar essa família, se envolver nas dinâmicas dessa família. E a terceira coisa e última que a gente vê aí são os carcereiros. Vamos continuar no texto, verso 22 de Atos 16. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução de vigiá-los com cuidado. Tendo sido recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, embaixo, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Olha aí. Bênção, né? É porque o salário deles foi dobrado. Eles foram enviados para a cidade que eles tanto queriam. Cidade litorânea. Foi ser missionário lá no Nordeste, Natal. De repente, houve um terremoto. Tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os de sua casa. A ele e todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados.
Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Aí Paulo recebe a revelação: não, palavra de Deus para nós, vamos logo, né? Não, mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. Agora eles querem se livrar de nós secretamente? Negativo. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Até aí, até o verso 39. Irmãos, esse episódio revela para nós algumas coisas. Diante do episódio, então, com a mulher, a multidão tomou partido pelos donos da escrava. Uma coisa importante da gente entender: multidões gostam dos espetáculos produzidos às custas da exploração de dons das pessoas. O problema é que algumas vezes nós somos patrocinadores disso. Muitas vezes nós somos parte dessa multidão, que parece que a gente gosta de espetáculos produzidos às custas de dons e exploração de pessoas. Alguém que intercede por nós, alguém que ora por nós, alguém que visita-nos no hospital, alguém que gasta tempo com a nossa vida, alguém que oferta na nossa vida. E a gente nunca lembra de pensar o que essa pessoa pode estar precisando, o que essa pessoa pode estar vivendo. É como alguém que chega para mim e fala assim: pô, rapaz, você está sumido, estive doente, você nem me ligou. E às vezes eu estava hospitalizado e ele nem sabe. Mas como a demanda dele é muito forte, ele pouco quer saber da minha também. Às vezes a gente, de outras maneiras, acaba fazendo isso. Mas esse episódio fez com que as pessoas açoitassem, então, Paulo e Silas e prendessem eles. O episódio diz para nós que aqueles missionários tinham tanta dor que não conseguia ter sono depois de tanta violência e tanta perturbação. Não tinha nem posição. Era dor demais. Não conseguia encontrar uma posição para descansar. E no meio desse sofrimento, eles então revelam uma confiança em Deus. E começam a conversar com Deus, não para se queixar, não para reclamar, mas para louvar. E a gente percebe então que diante dessa confiança, diante dessa postura de fé, há um episódio sobrenatural. Uma experiência sobrenatural, que é o fato das celas se abrirem. O carcereiro então quer se matar, porque acha, lógico, né? A cela se abriu, o povo está preso, o que vai acontecer? Todo mundo vai fugir. Mas aí, finalmente, eles conhecem alguém como eu e você. Eles conhecem alguém que olha para eles, não pelo que eles representam ou pelo que eles fazem, mas que olha para eles por quem eles são. Porque é assim que a gente é, não é? A gente relaciona com as pessoas no nosso trabalho, onde a gente estuda e onde a gente mora, não pelo que as pessoas representam, pelo que elas têm, mas a gente se relaciona com ela pelo que elas são. Foi isso que salvou a vida desse carcereiro. Ele queria se matar, mas alguém que andava em contraste com o sistema o perturbou. Pessoas que olharam para eles e não viram só o que eles podiam, o seu poder ou a sua representação, mas viam eles somente um homem perdido, cumprindo ordens que talvez ele não sabia nem de quem. E então eles receberam o evangelho e logo também se envolveram, atuaram, se engajaram na missão de Deus na história, com frutos da transformação no mesmo instante. Por quê? Porque não é fruto de competência, como a gente viu que nós saímos dessa realidade de império. É fruto de identidade agora, de transformação, de hereditariedade, de compromisso, de filiação. Era a identidade deles, a partir do momento que eles encontraram com o evangelho, era a identidade deles um segundo depois. Um segundo depois, por isso que já tinha fruto de conversão. Eles também não fizeram curso, não esperaram classe, não receberam títulos,
para então se envolver, se engajar dentro dessa missão, na vida da igreja. Eles logo quiseram também que pregasse para os da casa deles. Já começou um ministério de evangelismo ali na hora. Aí já abriu um ministério de hospitalidade, convidou lá Paulo e Silas para ir para a casa dele, montou uma mesa. E a vida desse povo foi transformada. Mas aí eu queria que a gente se perguntasse para a gente concluir. Nas nossas relações com as pessoas, qual dinâmica a gente está usando? A gente está vivendo a partir de qual sistema? A gente vê as pessoas? A gente volta a um restaurante ruim? A gente volta a uma padaria ruim? Tem um amigo meu, pastor, que ele gosta de perguntar, ele fala assim: você vai na padaria para comprar pão ou para ver o padeiro? Porque ele diz que qualquer pessoa deveria ir para comprar pão, mas o cristão deveria ir para ver o padeiro. Eu tenho um amigo que ele praticamente salvou o restaurante de outra pessoa, porque o restaurante era ruim demais. O cara ia lançar um restaurante, ele reuniu um grupo de amigos, foi lá, atendimento péssimo, a comida estava ruim. E aí ele reuniu com os amigos dele e falou assim: ó, vocês desculpam vocês passarem por isso, mas nós vamos ajudar essa pessoa aqui a resolver esse restaurante. Aí no outro dia ele voltou lá, pediu para falar com o dono e falou assim: ó, meu irmão, seguinte, se você não resolver seu atendimento, e se você não melhorar o tempero da sua comida, seu restaurante já era. Eu trouxe um grupo aqui ontem, ninguém gostou. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu tenho um cozinheiro para te indicar. Se você quiser, a gente pergunta para os outros aí, quem trabalha como garçom e tal. Você precisa melhorar as coisas aqui. E a pessoa recebeu bem. E o restaurante hoje está de pé. Mas a maioria de nós, eu acho que infelizmente faria o seguinte: ô, gente, vocês desculpem esse inconveniente aqui, muito constrangedor da minha parte. Não devia ter trazido vocês nesse restaurante, nunca mais eu volto aqui. Inclusive, vocês falam para o povo de vocês para ninguém vir aqui não, porque o negócio aqui está feio, está ruim. Isso é o que todo mundo faria, mas não nós. A gente volta num restaurante ruim. A gente volta numa padaria ruim. Não estou falando para você ser masoquista, não. Estou falando para você ser ativo, envolvido, inserido dentro de uma realidade de um novo sistema e que revela esse sistema. E não um agente secreto, que está dentro de um outro sistema, mas que ninguém sabe. Nós estamos relacionando com as pessoas a partir de qual dinâmica? De qual realidade de sistema? Essa missão que é para ser relacional, está sendo relacional? Ou a gente está se relacionando só com o benefício das pessoas? Com a facilidade que elas nos promovem? Com o quanto elas nos entregam? A gente precisa se relacionar com as pessoas pela realidade de Cristo, pelo amor de Cristo. O compromisso é só isso. E aí o final do texto diz que Lídia chamou o povo de volta para sua casa. No verso 40, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, por favor, para a gente orar. E antes da gente orar, esse último verso diz para nós que aquela mulher atarefada do início do texto, aquela mulher que estava vendendo e comprando, aquela mulher bem articulada, aquela mulher bem representada, aquela mulher benquista pelas pessoas, uma mulher que devia ter uma agenda corrida, a gente percebe que agora ela tem um redimensionamento de prioridades. Porque o povo reuniu na casa dela e depois esses episódios aqui todos aconteceram. E o povo voltou e conseguiu encontrar a Lídia em casa. Parece que ela mexeu em alguma coisa da sua agenda. Parece que ela redimensionou as suas prioridades. Parece que agora ela encontra tempo para as coisas importantes. Parece que agora ela não vive mais só das coisas urgentes. Parece que agora ela encontrou um sentido de vida. E é isso que a gente tem que sair daqui hoje compreendendo. Que esse encontro com Jesus transforma as nossas prioridades, muda a forma com que a gente se relaciona com a cidade e muda a forma com que a gente se relaciona com as pessoas. Redimensiona as nossas prioridades. Muda o sistema pelo qual eu me relaciono. Muda a dinâmica de relação. Amém? Graças a Deus. Se você quer pedir para Deus essa transformação hoje, eu queria que você orasse comigo, fazendo um gesto, colocando a sua mão no seu coração.
Porque às vezes a gente precisa sair da inércia. Não é porque a sua mão agora vai ter um poder sobrenatural, não. O poder sobrenatural é você se mover do que você já está acostumado a fazer para fazer outra coisa. Senhor, nós estamos aqui num ato de fé, pedindo a Deus para que esse encontro com o Senhor, que todos nós aqui já tivemos talvez, e aqueles que ainda não tiveram, têm o privilégio de ter hoje, que esse encontro seja transformador a esse nível que a gente viu na vida de Lídia, na vida do carcereiro. Que a gente, ó Deus, como primeiros frutos de hoje, já comece a trazer gente para a nossa casa, já comece a mudar o nosso modelo de tomada de decisão, de avaliação. Que a gente hoje, ó Deus, a partir do encerramento dessa oração, já comece a olhar para as pessoas na universidade, no trabalho, no condomínio, no bairro, por quem elas são e não pelo que elas produzem, podem, têm. Em nome de Jesus, Deus, nós somos diferentes, nós somos um povo de outra essência. Nós temos a identidade de Cristo, nós somos representantes do Senhor. A dinâmica pela qual nós queremos nos relacionar com as pessoas é outra, Deus. Batiza-nos com essa consciência hoje. Conceda-nos essa transformação em nome de Jesus. Que cada um aqui possa experimentar, ó Deus, um mover sobrenatural do Senhor, hoje, no coração, na vida, na casa, reestabelecendo dinâmicas, reestabelecendo prioridades, invertendo sistemas, em nome de Jesus e para a sua glória. Nós queremos, ó Deus, encontrar com as pessoas e que elas entendam que nós estamos com elas por quem elas são, e não porque elas são um número na nossa cabeça, uma meta a ser cumprida, mas porque elas são importantes, ainda que elas demorem muito para reconhecer que o Senhor Jesus é o Salvador delas. Nós não vamos desistir delas. Leva-nos em direção às pessoas hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.